Pessoal, sou Fernando, sou professor da rede estadual aqui de Minas Gerais. Estamos estudando para o concurso de professor da Bahia, tá bom? Então hoje vamos responder uma questão do concurso para professor do Espírito Santo, realizado em 2022 pela Fundação Carlos Chagas, a mesma banca organizadora do concurso da Bahia, tá bom? Então, a questão de número 54, considere o texto a seguir. Para implementar essas mudanças, o segundo governo republicano contou com uma série de intervenções violentas das autoridades constituídas. Policiais derrubaram cortiços, já prenunciando uma série de medidas que alguns anos depois caracterizariam o autoritarismo do bota abaixo do governo Rodrigues Alves. O trecho acima está relacionado a uma das mais importantes revoltas sociais ocorridas no Rio de Janeiro no início da República do Brasil, denominada Revolta, opção A, da Chibata, uma reação à violência policial que acompanhou as medidas saneadoras e modernizantes que marcaram a reforma urbana da capital. B, da vacina, protagonizada por grupos populares em reação a intervenções executadas pelo bota abaixo e a imposição das medidas drásticas e por vezes violentas para vacinar a população pobre. C. Da armada que opôs a marinha ao exército, liderada por marinheiros negros que eram contra as medidas antipopulares e a imposição de uma ditadura militar. D. Do vintém, liderada por jovens cadetes da escola militar, inspirados pelo positivismo, com o objetivo de implantar uma ditadura republicana modernizante. E do bota abaixo, liderada por grupos monárquicos e católicos conservadores que se aproveitam da insatisfação popular para tentar derrubar a jovem república. Pessoal, pausem o vídeo, respondam, eu volto em 5 segundos com a alternativa correta. Pois bem, pessoal, a alternativa correta é a letra B, pessoal. Foi a revolta da vacina que está sendo descrita no enunciado, ok? Pessoal, a revolta da Chibata, eu vou explicar o que foi, mas a gente lendo o texto já não condiz com o que está falando no enunciado. Da armada, que opôs a marinha ao exército, liderado por marinheiros. Pessoal, não tá o enunciado não está falando nada disso. Do vintém, a escola de jovem cadetes, né? E a questão do bota abaixo aqui, pessoal. O bota abaixo era a política de violência do Rodrigues Alves, né? Essa política ostensiva que ele tinha, tá bom? Mesmo assim, pessoal, eu vou passar aqui por cima um pequeno resuminho do que foi cada uma dessas revoltas, tá bom? A revolta da Chibata foi um monte naval no Rio de Janeiro, ocorrido no final de novembro de 1910. Então já não era mais o governo do Rodrigues Alves, tá bom? Foi o resultado direto do uso de chibatadas por oficiais brancos ao punir marinheiros afro-brasileiros e mulatos. Então os brancos davam chibatadas nos negros lá. João Cândido, né, Felisberto, foi um dos personagens mais famosos aí dessa revolta, tá bom? A Revolta da Armada foi um movimento de rebelião promovido por unidades da Marinha do Brasil contra os dois primeiros governos republicanos do país, que estavam tomando feições de uma ditadura militar. É do período, pessoal, mas não tem nada a ver com o que a gente está falando no enunciado, né? E a Revolta do Vintém foi um protesto ocorrido entre 28 de dezembro de 1879 e 4 de janeiro de 1880, ver Septênio Liberal, nas ruas do Rio de Janeiro, capital do Império Brasileiro, contra a criação de um tributo de vintém-réis, ou seja, um vintém, sobre as passagens dos bondes e trens, instituída pelo ministro da Fazenda do gabinete Sinumbu, Afonso Celso de Assis Figueiredo, futuro Visconde de Ouro Preto. Então essa aí tem a ver com a Lei do Orçamento 31 de 10 de 1879, tá bom? Então nada a ver com o que está falando lá no... E a resposta correta, a letra B, né, é a revolta da vacina. O que foi a revolta da vacina? Foi uma revolta de caráter popular que aconteceu no Rio de Janeiro em 1904. Sua motivação foi a insatisfação da população com a campanha de vacinação obrigatória contra a varíola, implantada na cidade por meio de Oswaldo Cruz. Houve grande destruição material na cidade e saldo de 31 mortos. Ok? Então, pessoal, o Brasil vivia um surto, né, de várias doenças. Aqui eu trouxe algumas só para a gente dar uma olhadinha. Então,
4.454 óbitos causados por febre amarela, 3.944 causados por varíola, 2.235 óbitos causados por malária, 2.373 óbitos causados por tuberculose. Então, realmente havia necessidade dessa vacinação. No entanto, né, a insatisfação da população do Rio de Janeiro com a vacinação obrigatória foi muito grande, e um sinal disso foi a criação da Liga contra a Vacinação Obrigatória. As motivações para a insatisfação são explicadas de diferentes formas pelos historiadores. Alguns levantam a questão da violência, pela qual a reforma e a campanha sanitarista estavam sendo realizadas, a questão do bota fora, né? Outros levantam a questão da falta de informação da população, que temia os efeitos da vacina, sobretudo por uma série de boatos que se espalhavam. A situação ficou ruim quando vazou pela imprensa, em 9 de novembro de 1904, que uma série de restrições seriam estipuladas em lei para os cidadãos que não se vacinassem. Pessoal, uma situação parecida que aconteceu aqui com o Covid, né? Por fim, pessoal, no dia 16 de novembro foi decretado estado de sítio e a polícia e o exército foram mobilizados para reprimir os manifestantes. A última grande ação policial deu-se no dia 23 de novembro contra trabalhadores operários mobilizados. Ao todo, a revolta da vacina deixou 31 mortos, 110 feridos, quase 1.000 presos e quase 500 pessoas degregadas para o Acre. Ok, pessoal? Então aqui a gente matou o gabarito, né? Acertou letra B. Então, hoje, essa foi a minha colaboração de hoje. Um abraço, até a próxima.